Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou Marcele Leite, enfermeira do SESC Bahia, Feira de Santana. Hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa Semana de Saúde do SESC. Pensando na saúde do adulto e do idoso, hoje teremos o tema Saúde Mental e Vida Adulta, com a psicóloga clínica e jurídica Débora Gomes Valois Coutinho, mestranda em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Centro Universitário Amparense, mobilidade acadêmica na Universidade do Minho, em Portugal, psicóloga graduada pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Desde então, Débora, o nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Débora, eu sou psicóloga, graduada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. O tema que eu vou falar com vocês hoje é algo muito comum, né? Por isso a minha escolha. Quando eu fui convidada a participar, né, dessa conferência e me falaram que seria sobre saúde mental e vida adulta, me veio logo em mente a ansiedade. Porque é algo muito comum na clínica, né? Eu diria que 90% dos meus pacientes têm essa queixa. Quando não é a queixa principal, ela aparece em alguma medida como uma queixa, uma comorbidade. Então, por isso, a minha escolha. A ansiedade é algo natural do ser humano, né? O problema é quando ela alcança níveis elevados, né? E isso passa a trazer sintomas que comprometem a vida da pessoa, né? Tanto a vida laboral quanto a vida pessoal, social, e traz desconfortos que comprometem a saúde mental, né? Tanto relacionado aos aspectos emocionais, como cognitivos, como comportamentais, dentre outros. Então, vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse fenômeno que acontece tão frequentemente e que precisa ser compreendido para que a gente aprenda mecanismos para evitá-lo. Então, nós vamos conversar hoje sobre o que é ansiedade e transtorno de ansiedade, como ocorre a ansiedade, qual a prevalência do transtorno de ansiedade no Brasil, quais os tipos de transtornos de ansiedade, quais os sintomas e as causas, quais as principais consequências e o que fazer frente ao diagnóstico, né, de alguns dos transtornos de ansiedade. Como eu já falei para vocês, a ansiedade é uma reação natural do ser humano, que nos impulsiona para realizar projetos, para planejar o futuro, para evitar situações que põem em risco a nossa vida e de outras pessoas, dentre outras funções que são importantíssimas para a nossa sobrevivência. Por exemplo, né, eu vou usar um exemplo bem presente, né, que está relacionado com a Covid-19, que é, por exemplo, um profissional que deixa de ver os pais por causa do Covid, né, então é uma atitude adequada e natural, em que a pessoa evita colocar em risco a vida dos pais, então isso seria natural, mas ao contrário, ficar se culpando pela possibilidade de contaminar os pais seria uma atitude disfuncional que não resolveria o problema. Então, a ansiedade seria uma motivação para a ação e estar focado na realidade. E assim que ela cumpre o seu papel, desaparece, e é tão comum sentirmos isso que todo mundo já teve a sensação de que algo ruim poderia acontecer, né? Muitas vezes a gente tem essa sensação e ela vem acompanhada por coração acelerado, sudorese, embrulho no estômago, como a gente ouve falar popularmente, né? Então, a ansiedade é algo que faz parte da nossa existência humana e nos ajuda, né, a lidar com situações que ameaçam a nossa vida e a planejar o nosso futuro, digamos assim. A ansiedade é diferente do medo, né? Embora a ansiedade tenha sintomas similares ao do medo, que é uma emoção importantíssima para a sobrevivência e adaptação ao ambiente, né? O medo, como as outras emoções que a gente considera negativas, elas são importantíssimas para a nossa sobrevivência. O medo ele nos permite lutar ou fugir, por exemplo, diante de alguém que não respeita a lei, né? Ou então de um motorista que não viu o sinal ficar vermelho. Então, o medo nos motiva
a reagir a essas situações e nos proteger. Mas, apesar de se confundirem, né, o medo e a ansiedade, o medo seria um alarme em resposta ao perigo presente, caracterizado por forte excitação e tendências à ação. Então, é, por exemplo, o medo de um cachorro que encontramos na rua ou qualquer outro elemento que esteja presente no ambiente. Então, o medo está focado em algo que de fato está acontecendo. Já a ansiedade é uma emoção orientada ao futuro, caracterizada por percepções de incontrolabilidade e imprevisibilidade sobre eventos potencialmente aversivos, ou seja, está voltado para algo que não está presente no momento, mas que gera preocupação. E o que seria então um transtorno de ansiedade, né? Eu acabei de falar sobre ansiedade somente, mas o que seria o transtorno? O transtorno de ansiedade é uma doença causada pelo excesso de ansiedade ou de medo. O transtorno ele interfere no dia a dia da pessoa e também afeta diretamente o seu comportamento. É aquela pessoa que, por exemplo, deixa de sair por medo de pessoas ridicularizarem ou de que façam piadas, deixa de ir em busca de emprego com medo das perguntas que eventualmente serão feitas, entre outras situações que a pessoa tende a evitar. Esse transtorno mental faz com que a pessoa tenha pensamentos negativos e uma série de desencadeamentos de sintomas. Esses sintomas, eles obrigatoriamente, né, eu digo obrigatoriamente porque se ele não prejudicar a vida social e a rotina, ele não é um transtorno, né? Ele seria a ansiedade normal. Além de motivos concretos para se preocupar, né, como por exemplo assaltos, o trânsito caótico, desemprego e doenças, seria uma preocupação com coisas que não apresentam riscos eminentes ou que são interpretadas de maneira distorcida. Por exemplo, se o filho não come verdura, não significa que ele vai adoecer e morrer, né? Se o marido também chega tarde do trabalho um dia, por exemplo, não significa que ele tem um amante. Então, a ansiedade é quando a reação da pessoa é intensa e totalmente desproporcional ao estímulo. E ela causa sofrimento e perdas, que é quando a ansiedade, né, como eu acabei de falar, se torna doença ou o transtorno. A ansiedade quase sempre envolve um sentimento de medo, pavor ou de apreensão, que coloca o indivíduo em estado de alerta e a um elevado nível de consciência, né? A pessoa fica vigilante, como se estivesse planejando uma maneira de se livrar de uma situação perigosa, né? Como ela quisesse se livrar de possíveis ameaças e situações de risco da forma mais rápida possível. E como ocorre esse processo? Né? Uma parte do cérebro, chamada de sistema límbico, é a principal responsável por iniciar a cadeia química de mensagens que informam o resto do corpo sobre a situação de perigo. O sistema límbico representa o sistema emocional do cérebro, digamos assim. Entre as muitas estruturas desse sistema estão o hipocampo e a amígdala. O hipocampo é primariamente responsável por funções de memória. Durante a excitação ansiosa, né, quando a pessoa está frente a um estímulo ansiogênico, o hipocampo é ativado. O envolvimento do hipocampo sugere que experiências anteriores e memórias dessas experiências podem iniciar ou aumentar os sintomas de ansiedade. De uma perspectiva de sobrevivência, isso faz muito sentido. Por exemplo, é muito útil lembrarmos que ser perseguido por um cachorro valente não resultou em uma experiência agradável e deve ser evitada, né? Então, a memória tem uma importância muito grande nesse processo de ativação da ansiedade, que é importante para a nossa sobrevivência, como eu já mencionei anteriormente. De fato, alguns transtornos de ansiedade estão relacionados a memórias de experiências passadas que influenciam na avaliação dos fenômenos. E a amígdala ela é responsável principalmente por regular as emoções, como o medo. Além de regular as emoções, né, acredita-se que a amígdala seja responsável por detectar ameaças potenciais do ambiente e soar, digamos,
soar o alarme, né, de perigo que existe no nosso organismo. A amígdala leva a outra estrutura chamada hipotálamo. O hipotálamo é extremamente importante com relação à ansiedade. Serve para controlar o sistema nervoso autônomo e vários tipos de mensageiros químicos, incluindo os muitos hormônios que temos, né, e os neurotransmissores. O sistema nervoso autônomo, juntamente com esses hormônios e neurotransmissores, tem papéis fundamentais na produção de sintomas de ansiedade à medida que o corpo se prepara para a ação, né? Então, eles estimulam o corpo a se prepararem para a ação. Quando nossos corpos sentem algum tipo de perigo ou ameaça, é aí que a amígdala vai atuar, né, por meio do hipotálamo, que envia uma mensagem ao sistema nervoso autônomo para se preparar para a ação, que é luta ou fuga. Esses sistemas, quando ativados, demoram um pouco para voltarem ao estado normal. Por isso que quando se desencadeia um processo de ansiedade, ele não vai ser interrompido rapidamente como a gente gostaria que fosse. Aqui estão algumas estatísticas que mostram a prevalência desse transtorno no Brasil, né, do transtorno de ansiedade, de um modo geral. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo inteiro. Conforme o levantamento que a OMS fez, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Assim como acontece em outros continentes, as mulheres são as mais afetadas nas Américas. No caso, 7,7% sofrem de ansiedade contra 3,6% dos homens. De acordo com pesquisadores do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, da USP, 23% da população apresenta algum transtorno de ansiedade ao longo da vida. Em crianças e adolescentes, os casos mais frequentes são o transtorno de ansiedade de separação, com prevalência em torno de 4 a 6%, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, de 2,7% a 4,6%, e as fobias específicas, de 2,4% a 3,3%. De todos os transtornos psiquiátricos, os de ansiedade são considerados por vários autores como os mais comuns em crianças. Há uma tendência que esses transtornos persistam até a vida adulta, caso não sejam tratados, né? Então, eu trouxe esses dados com relação à criança, porque muitas vezes os sintomas surgem ainda na infância. Como eu já falei, né, já acabei mencionando alguns, existem vários transtornos de ansiedade, né, vários tipos de transtorno de ansiedade. E eu vou trazer aqui os que são mais comuns. O transtorno de ansiedade generalizada, que é abreviado como TAG, se configura como uma preocupação intrusiva, quase que diária, né, relacionada a eventos corriqueiros, coisas que acontecem no dia a dia. A fobia social seria o medo ou ansiedade paralisante quando a pessoa é exposta a um ambiente social, né? Então, quando ela é exposta a pessoas, ou quando ela vai fazer algo em público, como apresentar um trabalho, assinar um cheque, ou sair com um pretendente, algo nesse sentido, né? De que você vai ter contato com outra pessoa. É o que as pessoas normalmente chamam de timidez patológica, quando na verdade é um transtorno de ansiedade. Fobias específicas pode ser definida como medo irracional exagerado de determinados objetos, né? A gente usa esse termo específico é utilizado porque tem que ter um objeto específico ou seres ou personagens, por exemplo, aranhas, baratas, agulhas, né? Palhaços, crianças normalmente algumas têm medo de palhaço. Ou também de situações, como lugares altos, avião, multidões. Esse transtorno ele é tão marcante que o paciente chega a evitar até fotos, né? Fotos que remetam àquela situação que causa ansiedade, que causa essa fobia.
Ou no caso de crianças, tem crianças que acabam evitando brinquedos que representam esses gatilhos, né, desencadeadores da ansiedade. O transtorno do pânico, a pessoa experimenta períodos de retorno à rotina e normalidade, né? Então, a pessoa não está constantemente ansiosa, como no transtorno de ansiedade generalizada, mas de repente, sem motivo aparente, tem uma crise que dura alguns minutos e tem a sensação de que vai morrer, né? A pessoa realmente perde o controle, acha que vai morrer, que vai enlouquecer e de modo constante, né, ela fica de fato nessa sensação de que está perdendo o controle. Agora, a fobia, que é caracterizada por um medo de aglomerações ou de situações onde conseguir socorro de alguém seria muito difícil, por exemplo, em elevadores ou em um show lotado, a pessoa passa a restringir sua vida para evitar situações que despertam esse medo, que ao ser deflagrado termina em uma crise de pânico. O transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença na qual estão presentes primordialmente dois sintomas, né? Os pensamentos intrusivos e os rituais para amenizá-los, que pode ser limpeza, lavar as mãos o tempo todo, mania de organização, né? Que é arrumar quadros, não pisar em linhas, mania de ficar verificando tudo, checar se trancou a porta várias vezes, repetir palavras ou fazer contas mentalmente para citar apenas alguns exemplos, né? E se a pessoa não faz aquilo, ela sente que algo de muito ruim vai acontecer. Por isso que a gente fala que são pensamentos intrusivos. Ela pensa que fazendo esses rituais vai lidar com a situação. E também tem o transtorno de estresse pós-traumático, que ele se desenvolve após uma experiência traumática, como assalto, acidente de carro, sequestro, em que a vida da pessoa ou de outras pessoas fica ameaçada. E aí, mesmo depois de dias, de meses ou anos, a pessoa revive o episódio e sente angústia, ansiedade e sintomas físicos, como se estivesse, de fato, no momento original em que aquele evento aconteceu. Geralmente, a crise tem um fator desencadeante que remete a pessoa à situação original de estresse, né? Então, algo que faz lembrar aquela situação gera nela aqueles sintomas. A ansiedade afeta nosso corpo, mente e desempenho de várias formas. Dentre elas, por meio de sintomas emocionais, como a tristeza, o nervosismo, irritabilidade. Sintomas fisiológicos, né, que é o coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, tontura, dor de cabeça, dores musculares e insônia. Também está relacionado com sintomas comportamentais, como impulsividade, agressividade e fala acelerada. Sintomas cognitivos, que, né, se refere à dificuldade de concentração e tomada de decisão, preocupações excessivas. Geralmente, os sintomas físicos da ansiedade são os que mais assustam, né, e que despertam a atenção da pessoa para buscar tratamento. Mas um sentimento pertinente que faz parte da crise de ansiedade é a preocupação, né? Então a pessoa está o tempo todo preocupada. Mas muitas vezes ela não percebe, né, que está assim o tempo todo, mas quando de fato ela tem sintomas fisiológicos, aí é que ela vem a perceber. Conforme os sintomas físicos vão aumentando, o psicológico entra em estado de alerta e tensão, né? Aí é por isso que a pessoa, né, percebe conforme os sinais físicos. Nessa hora, o fluxo de pensamentos é bem maior e o conteúdo desses pensamentos é sempre negativo. Quando a pessoa está em uma crise de ansiedade, o pensamento ele se torna um fluxo, ele toma, né, uma proporção muito grande que a pessoa não consegue controlar e o foco dele sempre vai ser em algo muito negativo que pode acontecer. E é importante a gente conhecer esses sintomas mais comuns para sabermos identificá-la e até ajudar outra pessoa se percebermos que ela está com esses sintomas. Então, vamos ficar atentos. Geralmente, a intensidade do sintoma físico pode variar dependendo do grau e do estado de cada pessoa. Esses sintomas podem ser tão intensos que muitas vezes as pessoas buscam ajuda médica acreditando estar com problema no coração ou em algum órgão, né? Provavelmente vocês já ouviram falar de alguém que foi investigar, né, algo físico, mas na verdade se tratava de uma reação fisiológica.
Também esses transtornos diferem entre si nos objetos ou situações que induzem o medo, que induzem o medo, a ansiedade ou o comportamento de esquiva, mas os sintomas são similares. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia específica de cobra, ela vai desencadear esse processo de ansiedade frente a esse estímulo, que seria uma cobra. Mas os sintomas, eles se parecem com os sintomas de uma ansiedade generalizada, por exemplo, ou de uma fobia social. O diagnóstico do transtorno de ansiedade leva em conta a história de vida do paciente, a avaliação clínica criteriosa e, quando necessário, a realização de alguns exames complementares para eliminar problemas físicos. Por exemplo, se a pessoa acha que está com problema cardíaco, de fato, ela precisa investigar, fazer os exames relacionados a isso para que a gente descarte a possibilidade de ser algum problema relacionado ao coração. E como os sintomas podem ser comuns, há várias condições clínicas diferentes que exigem tratamento específico, então é fundamental estabelecer o diagnóstico diferencial. Os critérios diagnósticos variam de transtorno para transtorno e são feitos com base no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. Para fechar o diagnóstico, os sintomas devem ser persistentes e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo e tem também a quantidade de sintomas determinados. Por exemplo, para ser diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa deve apresentar 3 ou mais sintomas de uma lista com 6 sintomas. Importante também dizer que esses transtornos são classificados no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, também conhecida como Classificação Internacional de Doenças, CID-10, e é publicada pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, e visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. Isso é importante principalmente para a comunicação entre profissionais, para sabermos como o sujeito funciona a partir daquele diagnóstico. Então, se alguém apresentar o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ela vai ser diagnosticada com o número F41.1, que é o código desse transtorno. Mas o que causa esses transtornos? Acredita-se que as estatísticas são reflexos da dinâmica da sociedade moderna, da nossa vida adulta, que contribui para o surgimento de transtornos mentais e comportamentais, sobretudo a ansiedade, o estresse e a depressão, que se tornam doenças muito comuns na clínica. Eu diria que a ansiedade representa 90% dos pacientes que eu atendo hoje em clínica. E muitas vezes eles chegam com outra demanda, uma demanda, por exemplo, de estresse, mas que de forma subjacente ele apresenta um transtorno de ansiedade. Existem várias teorias e até mesmo crenças sobre onde e como surgiu a ansiedade. E apesar de não ter a mesma causa para todas as pessoas, alguns fatores são bem comuns, como a predisposição genética, que está relacionada com fatores biológicos e até mesmo o histórico familiar, fatores ambientais, como pressão no trabalho e situações familiares. Esses fatores podem gerar uma preocupação constante a ponto de evoluir de uma ansiedade comum e natural, como a gente já viu anteriormente, para um quadro mais sério de transtorno. Fatores emocionais gerados por crenças adquiridas ao longo da vida, que são pensamentos disfuncionais e que normalmente as pessoas não conseguem avaliar se são verdadeiros ou não devido ao tempo em que esses pensamentos negativos são interiorizados na mente. Por exemplo, uma criança que ouve desde pequena que ela não presta, que ela não sabe fazer nada, ela tende a crescer com esse pensamento de que de fato ela não consegue fazer nada, e isso pode gerar ansiedade em situações que ela precisa demonstrar habilidades. Então, cada indivíduo é único, tem suas experiências e gatilhos. Isso nos leva à conclusão que não podemos generalizar ou então colocar em uma prateleira, digamos assim, todas as pessoas e taxá-las. Por isso a importância da investigação e entender o que desperta ansiedade em cada pessoa. Muitas vezes a gente retoma o histórico de vida da pessoa
exatamente para a gente identificar na história de vida dela se houveram essas crenças que fazem com que ela funcione de determinada forma. Na criança, os fatores biológicos e familiares estão entre as origens da ansiedade, né? São os fatores mais comuns. A transmissão genética de pais para filhos está estimada em cerca de 50% da predisposição à ansiedade na infância, embora ainda haja discordância, né, sobre essa relação. Mas, de qualquer forma, o relacionamento inseguro da criança com seus cuidadores é um ponto importante de compreender os sintomas de ansiedade. E eu estou trazendo isso, né, porque eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo são pais, e é importante ter esse cuidado com os filhos, porque as reações dos pais, o tipo de relacionamento estabelecido entre pais e filhos é muito importante para que a criança crie seu próprio modelo de funcionamento interno frente às situações da vida. Então, se o pai apresenta ansiedade constantemente, tendenciosamente o filho vai apresentar também esse mesmo padrão. E ao crescer, né, na nossa vida adulta, outras pessoas, influências, se incorporam à forma como a gente lida com a ansiedade. Os conflitos conjugais, né, na infância, né, a forma como o pai ou a mãe se relaciona com o cônjuge, o relacionamento entre irmãos, as estratégias educativas dos pais, as crenças dos pais sobre os filhos, são aspectos que podem estar associados aos transtornos de ansiedade na infância e que precisam ser evitados, né? O que a gente observa na prática clínica é que pais que são ansiosos, como eu já falei, têm filhos com tendência maior de serem ansiosos. Por isso essas crianças podem apresentar os sintomas mais cedo, né? São crianças de 5 anos que já têm classicamente sintomas de ansiedade. E quando os pais não têm essa característica, né, não são ansiosos, quando não existe hereditariedade e os pais são responsivos aos filhos, a ansiedade, se fosse manifestar, tende a começar somente na vida adulta. Então, eu chamo a atenção para que vocês, de fato, sejam responsivos aos filhos, né, no sentido de ouvi-los, de terem um certo cuidado, né, para que eles não presenciem situações que possam causar ansiedade. Além dos sintomas que já foram mencionados, a ansiedade patológica traz sérios prejuízos à saúde, não só à saúde mental, né, que é o foco da minha fala, mas também à saúde física. A pessoa que tem um sintoma de ansiedade mais grave pode sofrer também de tensão, de dores de cabeça, de dores musculares, problemas gástricos e digestivos, e traz também vários outros prejuízos, né, como nas relações familiares e conjugais. O desgaste nas relações familiares ocorre em função da maneira como a pessoa ansiosa demonstra suas emoções e comportamentos, e como ela vê as coisas de forma negativa, tem dificuldade de buscar novas evidências sobre os fatos, né, gerando brigas e conflitos. Então é aquela pessoa que só enxerga as coisas de determinada ótica. Elas se sentem menos felizes, brigam com mais frequência, pois não conseguem se fazer entender pelo parceiro, além de os impedir de participar em atividades normais do dia a dia. Já que eles não vão, eles também não querem que o parceiro participe, né? Muitas vezes os que convivem com pessoas que têm ansiedade, né, transtornos de ansiedade, se sentem sobrecarregados, né, exaustos e também estressados por terem que assumir tarefas que eram do outro muitas vezes e também se limitar, né? Além disso, traz prejuízos nas relações sociais. Para que uma pessoa com transtorno de ansiedade, para uma pessoa, né, que tem um transtorno de ansiedade social, por exemplo, as situações sociais comuns, né, e cotidianas que nós fazemos todos os dias causam tanta ansiedade, medo, que o isolamento parece ser um alívio. Então as pessoas evitam essas situações como forma de se aliviar. Isso é tão assim influente na vida social que a pessoa pode evitar até mesmo comer com amigos ou fazer compras em supermercado, muito menos em uma festa, né? Porque estar cercado por estranhos é algo que gera mais ansiedade ainda.
Isso pode levar a sentimentos de isolamento e desconexão, né, e desencadear um distúrbio ainda mais grave. O transtorno de ansiedade social também pode causar uma pessoa a temer que ela vai envergonhar, né, que ela vai ficar envergonhada ou que ela vai ficar humilhada naquele ambiente. E a intensidade desses sentimentos é tão grande, né, que difere tanto de uma condição normal, né, de nervosismo, que a pessoa de fato entra num estado de alerta muito intenso, né? Situações que pra gente, normalmente, né, pra gente que eu digo pessoas que não têm um quadro de ansiedade, que geram nervosismo, como por exemplo, uma apresentação, né, normalmente causa um desconforto. Para aquela pessoa ela é tão aversiva que gera sintomas físicos de diarreia, entre outros sintomas que impedem a pessoa de fato de se tornar funcional. E essa pessoa tende, né, a se isolar socialmente, e o isolamento social afetará, né, os relacionamentos em todas as esferas da vida dessa pessoa, né, incluindo a família, a escola, o trabalho. As pessoas que sofrem desse transtorno, né, de ansiedade social também podem tentar reduzir o impacto de seus sintomas através do uso de estratégias de compensação, como o uso de álcool, de medicamentos prescritos ou não prescritos também, né, ou de outras substâncias que causam dependência. A ansiedade também pode afetar muito o desempenho acadêmico. Ela afeta a capacidade de atenção, né, como eu falei, né, dos sintomas cognitivos, né, de interpretação, de concentração e a memória da pessoa, né, dificultando que ela aprenda e a retenção, né, de informações. E a pessoa ansiosa trabalha e pensa com menos eficiência, né, o que afeta significativamente sua capacidade de aprendizado, principalmente porque ela está constantemente procurando e focando a atenção nas possíveis ameaças daquele ambiente. Isso afeta não só o desempenho escolar, né, como também as relações sociais no ambiente acadêmico e também, né, pode levar ao estresse e à depressão, já que você tende a se isolar. Ter um transtorno de ansiedade também pode causar um grande impacto no local de trabalho, né, e no desempenho profissional. Pessoas com transtorno de ansiedade comumente citam lidar com problemas que são normais, né, que pra gente são problemas que normalmente são problemas comuns de serem resolvidos, como, por exemplo, definição e cumprimento de prazos, manter relações pessoais, gerenciamento de pessoal, participar de reuniões, né, de trabalho, fazer apresentações, como sendo situações muito difíceis, né? Então, situações que teoricamente são normais e fazem parte da vida laboral, para essas pessoas são situações extremamente temidas e angustiantes. E isso aparece bastante na clínica, né? É muito comum, né, chegarem pessoas com esses sinais e sintomas, e quando a gente vai investigar, de fato, apresenta um quadro de transtorno de ansiedade. E como já foi dito, a pessoa ansiosa busca focar sua atenção em possíveis ameaças, né? Por isso que elas apresentam esses sintomas, o que torna difícil manter o foco no trabalho, né? Aí, consequentemente, leva a uma queda de desempenho, né, na entrega dos resultados. E como eu já falei também, afeta nas relações com os colegas, né? Pode gerar, inclusive, vários conflitos. Também, né, os sintomas de ansiedade influenciam no trabalho, porque os sintomas podem ser tão graves que dificultam a pessoa de arrumar ou de manter um emprego, né? O que pode gerar, como consequência, problemas financeiros e dificuldades econômicas. Além disso, os transtornos de ansiedade podem trazer problemas corporais. O transtorno alimentar acontece quando a pessoa experimenta alterações graves no comportamento alimentar, né, como extrema redução da ingestão de alimentos ou muito excesso de alimento,
ou sentimento de extrema angústia ou preocupação com o peso, né, ou com a forma do corpo, né, algo na direção corporal, né, no aspecto corporal. Aí, né, como forma de lidar com esse corpo que para ela causa essa ansiedade, a pessoa pode fazer dietas excessivas, fazer exercício ou comer também de forma excessiva, que pode trazer consequências gravíssimas. E aí, às vezes acontece da pessoa restringir rapidamente ou severamente calorias, né? Aquela pessoa que chega no mercado e fica olhando o tempo todo as embalagens para ver quantas calorias tem. Também são pessoas que se exercitam por horas, fio a fio, todos os dias, né? E tornam suas ações, né, na direção de evitar qualquer ganho de peso. Mesmo que muitas vezes estejam abaixo do peso, elas têm um medo intenso de engordar. E ao lutar com a ansiedade severa, né, eu digo lutar porque de fato às vezes a pessoa entra em um conflito muito grande, ser capaz de controlar aspectos de sua vida como comida, peso e exercício, indiretamente dá à pessoa uma falsa sensação de controle, né? Então, como ela tem uma ansiedade tão grande, ela cria esse tipo de mecanismo, por exemplo, evitar determinadas comidas para tentar, né, lidar com aquela ansiedade, né? Porque de fato vai aliviar temporariamente os sintomas experimentados devido à ansiedade, mas não vão resolver o problema, né? É apenas digamos assim, um band-aid, né? A ferida vai continuar ali, porém a pessoa está tamponando. Esses comportamentos aprendidos podem levar ao desenvolvimento de um distúrbio alimentar, né? Como anorexia nervosa, bulimia e compulsão por compras, por exemplo. Outro problema também que está relacionado com a ansiedade, que não raro, né, aparece na clínica, que a gente acha que é distante da realidade, mas que aparece, é a disfunção erétil. Né, a ansiedade pode causar uma série de problemas diferentes que afetam tanto a libido da pessoa como a impotência. A relação que a ansiedade tem com a impotência é complicada, né, porque cada pessoa experimenta os efeitos da ansiedade de maneira diferente. Algumas experimentam o oposto, né, como a ejaculação precoce, em que o homem chega ao clímax muito rapidamente como resultado da ansiedade, e alguns homens experimentam ambos, né, as duas situações. Outros não são afetados. De fato, varia muito em cada organismo. Também é aquela mulher que às vezes chega, né, na clínica e refere que não sente prazer nas relações sexuais, justamente porque se sentem ansiosos, né? Os distúrbios do sono também são bem frequentes como consequência da ansiedade. Eles são caracterizados por padrões anormais de sono que interferem no funcionamento físico, mental e emocional da pessoa. Estresse ou ansiedade pode causar uma noite sem dormir, né? A pessoa é muito ansiosa, ela não consegue dormir. E a insônia, né, é um termo que a gente usa, um termo clínico para pessoas que têm dificuldade em adormecer, né, dificuldade em permanecer dormindo também, e acordar cedo demais ou acordar sem se sentir bem. A maioria dos adultos já teve problemas para dormir, porque se sentem preocupados ou nervosos, né, mas para alguns é um padrão que interfere no sono regularmente. Então é normal se um dia a gente tiver insônia por algum motivo específico, mas quando isso passa a ser frequente, torna-se um problema. E diante de tantas consequências danosas, né, que a ansiedade pode gerar à saúde física e mental, a identificação precoce da doença é extremamente necessária. E o que fazer, né? Se você está apresentando sintomas frequentes de ansiedade, né, sobretudo se os sintomas estiverem afetando a vida em qualquer dimensão, procure ajuda, né? Se você é visto como alguém que tem um estupim curto, que anda sempre com os nervos à flor da pele e tem muita dificuldade para relaxar,
provavelmente chegou a hora de procurar um médico ou um psicólogo para avaliar esse estado permanente de tensão, né, de ansiedade. Se você cobra muito de si, né, que também é uma característica de pessoas ansiosas, está sempre envolvido em inúmeras tarefas e pressionado pelos compromissos, tente pôr ordem não só na sua agenda, né, mas também na sua rotina de vida, sem esquecer de reservar um tempo para o lazer. Se você não conseguir sozinho, né, não se envergonhe, peça ajuda. Nós, psicólogos e profissionais da saúde mental, podemos te ajudar, né? É esse o nosso papel enquanto profissionais. Existem diferentes formas e maneiras de tratar a ansiedade, né? Medicamentosa, diversas, que aí seria, no caso, né, com um profissional da medicina. E dentre elas, né, podemos listar as terapias, né, como eu falei, os medicamentos e outras técnicas mais naturais, mas eu vou falar um pouquinho para vocês da minha área, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, TCC, né, como a gente chama popularmente. A TCC é uma terapia de curto prazo. Eu digo de curto prazo porque os resultados são, eu considero como rápidos, né? E claro que vai variar de pessoa para pessoa, então a gente não tem como fazer nenhuma promessa de que serão, por exemplo, X sessões, né? Isso é impossível. Mas, né, é uma teoria amplamente utilizada para transtorno de ansiedade, porque as pesquisas mostram que ela é bastante eficaz. Na terapia em si, né, nas sessões, nós abordamos padrões negativos e distorções na forma como as pessoas olham para o mundo e como nós olhamos para nós mesmos, né? Nós enquanto ser humano. Como o nome sugere, isso envolve dois componentes principais. A terapia cognitiva, né, examina como os pensamentos negativos e as cognições contribuem para a ansiedade, e a terapia comportamental, que examina como você se comporta e reage em situações que provocam ansiedade. A premissa básica, né, da TCC é que nossos pensamentos afetam a maneira como nos sentimos. Em outras palavras, não é a situação em que você está que determina como você se sente, mas a sua percepção da situação. Né? Por isso que pessoas diferentes lidam com os mesmos problemas, né, com problemas parecidos, de formas totalmente diferentes. Umas de maneira mais tranquila e outras sofrem muito com aquela mesma situação. Então, o mesmo evento, por exemplo, o mesmo evento pode levar a emoções completamente diferentes em pessoas diferentes. Tudo depende, né, das nossas expectativas individuais, das nossas atitudes e das nossas crenças. Para pessoas com transtorno de ansiedade, as formas negativas de pensar estimulam as emoções negativas da ansiedade e do medo, né? Então é um padrão comportamental. E qual seria então, né, diante do que eu falei, o objetivo da terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade? Né? O nosso objetivo primordial é identificar e corrigir esses pensamentos e crenças negativas. A ideia é que se você mudar a maneira como você pensa, né, você pode mudar a maneira como você se sente e como você se comporta, né, consequentemente. Trata-se do pensamento desafiador, né, que também é conhecido como reestruturação cognitiva, que é o processo no qual você desafia os padrões de pensamento negativo que contribuem para a sua ansiedade, substituindo-os por pensamentos mais positivos e realistas. Algumas dicas que podem ajudar a lidar com a ansiedade, né, são as seguintes. Identifique os gatilhos. Um componente chave, eu diria, né, para a prevenção da ansiedade é a conscientização. Aprender a reconhecer seus padrões de pensamento ansiosos, né, quando eles surgirem, pode te ajudar a gerenciá-los e reduzi-los. Né? Então, quando você identifica a forma como você lida com as coisas, é muito mais fácil de você lidar com elas. A conscientização da ansiedade começa com a tentativa de identificar a causa, né, da ansiedade, o gatilho da ansiedade,
e ganhar uma compreensão de como isso afeta o seu humor e o seu comportamento, né? Como isso afeta como você se sente e como você, consequentemente, se comporta. Às vezes, há coisas na nossa vida, né, que a gente já sabe que vai gerar ansiedade. Por exemplo, pode ser um teste importante, né? Ter que fazer um discurso, se apresentar para outras pessoas, entre outras situações. Então, depois de identificar os gatilhos, o que é que me gera ansiedade, né? O que é que normalmente eu me sinto mais ansiosa, em que situações a gente pode começar a praticar estratégias de enfrentamento, né, que ajudam a acalmar a ansiedade antes e durante o acontecimento. Por exemplo, se você sabe que tem a tendência a procrastinar quando precisa estudar para um teste e fica nervoso, né, enquanto tenta resolvê-lo, né, na hora de fazer, tente estratégias de estudo, né, que levem a começar a estudar mais cedo e a definir cronogramas de estudos realistas, né, que você de fato vai conseguir cumprir. Então, essa é uma estratégia muito importante. Identificar e tentar e aprender a lidar, criar estratégias para lidar. Algo também muito importante é ter um apoio de amigos e de familiares. Algumas pesquisas mostram que pessoas que têm amigos próximos e solidários têm maior capacidade de combater doenças mentais e físicas, né, do que pessoas reclusas que não têm, né, suporte familiar e de amigos. A mente pode ser o nosso pior inimigo quando estamos ansiosos, né, e ter uma rede de apoio que a gente pode conversar, né, sobre as nossas preocupações e desabafar, e evita que a ansiedade consuma, né, que nos consuma, nos preocupe, nos paralise. Então, encontre amigos confiáveis, né. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas certamente cada um de nós temos aqueles que a gente pode confiar e que a gente pode se abrir, né? E eles serão um ouvido atento e darão apoio em momentos de ansiedade. E mesmo que eles não saibam, né, como lidar, né, com isso, mas só o fato de eles nos ouvir, de certo modo, já descarrega um pouco essa tensão que está nos acometendo. Uma estratégia também muito importante que a gente usa muito na clínica, né, é a respiração diafragmática. Respirar profundamente é um conselho antigo, né, que as pessoas sempre falam assim, respire, e de fato funciona. Quando nós inspiramos o ar, né, e expiramos vagarosamente, né, de forma lenta, nosso cérebro compreende que podemos e devemos relaxar. O efeito é muito rápido. No entanto, também é importante que eu diga isso a vocês, é difícil, né, combater a respiração ofegante em situações estressantes. Então, quando a gente está em uma situação de ameaça, de medo, de angústia, de preocupação, é difícil, de fato, a gente conseguir resgatar essa respiração tranquila, digamos assim. Isso acontece porque respiração é treino, né? A gente precisa treinar essa respiração mais profunda e ela se torna mais eficiente com o tempo de prática. Então, é importante que vocês treinem isso em um momento que vocês não estão, de fato, com ansiedade, para quando chegar naquele momento, já saber como fazer. E somente 2 minutos diários de treinamento são necessários para seu corpo aprender a se acalmar imediatamente, né? Imediatamente que eu falo de uma maneira mais rápida do que seria se a ansiedade passasse pelo processo normal. Faça técnicas de relaxamento, né? Após um expediente cheio, por exemplo, procure uma música relaxante, se você gostar de ouvir músicas. Se não gostar, não precisa, né? Desligue as luzes do quarto e deite confortavelmente, né? Não pense no trabalho, nos problemas, nas pendências, não pense em nada. Concentre-se apenas na sua respiração e na música, né? Se você estiver ouvindo. De preferência, use fones de ouvido para aprofundar o relaxamento. E pode parecer uma prática estranha, né, à primeira vista, mas principalmente se você está acostumado a chegar em casa e ir direto para a TV ou fazer as atividades de casa, do trabalho, filho, etc. Mas que é importantíssima, né, porque nos momentos de silêncio
a gente consegue resgatar alguns aspectos importantes para a nossa saúde mental. A meditação também, né, isso seria uma espécie de meditação, né, mas a meditação como técnica em si tem sido comprovadamente indicada para tratamento de transtornos ansiosos, né, e inclusive outros transtornos. Pratique atividades físicas, né, as atividades físicas são importantíssimas, né, é mais do que confirmado que movimentar o corpo por pelo menos 3 vezes na semana ajuda a controlar a ansiedade, né, além de agir como prevenção e tratamento complementar, né, para outros transtornos mentais. A atividade física libera hormônios considerados hormônios da felicidade, né, que são a dopamina, endorfina, serotonina, promovendo bem-estar e a disposição física pelo resto do dia. Então, o exercício físico é importantíssimo. Se você não tem hábito, né, tudo bem, né, mas procure uma atividade que você acredita que irá gostar e persista, né, pelo menos nos primeiros dias, mesmo que você não tenha vontade, mas faça. E alimente pensamentos bons, né, você já, acho que quando a gente lembra, né, de situações difíceis, a gente parece que sente aquilo ali como se a gente estivesse vivendo novamente, né? Quando a gente também imagina uma situação positiva, o nosso entusiasmo também aumenta, né? Os nossos pensamentos exercem grande influência em nossos sentimentos e nas nossas ações. Por isso, muitos transtornos mentais compartilham sintomas de pensamentos ruins ou desastrosos, né? Porque está relacionado com a forma como a gente pensa. Nós podemos, né, modificar esses pensamentos, basta começarmos a prestar mais atenção neles, né, como eu já falei com vocês. E quando você sentir a necessidade de criar um cenário catastrófico referente a uma situação complicada, visualize o oposto, né? Eu não vou conseguir apresentar. Visualize o oposto, visualize que você apresentou e que sua apresentação foi tranquila. Ter a consciência de que alguns pensamentos errôneos vêm, né, das crenças que nós temos, né, do que eu acredito, e não da situação real, né? Então, ter essa consciência ajuda bastante a evitar as consequências emocionais negativas dos pensamentos distorcidos. E a chave para que essas dicas funcionem de verdade é a repetição. Então, se esforcem, façam isso, né? Se vocês percebem que tem algum comprometimento na saúde mental com relação à forma como vocês lidam com as coisas da vida ou como vocês enxergam as coisas da vida, tente essas dicas, né? Tentar uma vez não é suficiente, né? E não vai fazer a ansiedade desaparecer milagrosamente. Você precisa desenvolver hábitos positivos através das tentativas, né? E pode soar complicado, né? Mas está longe disso. Essas dicas podem ser facilmente incorporadas no seu cotidiano. E mais uma vez, né? Eu preciso reforçar, procure a ajuda de um profissional para te auxiliar nesse processo, né, se você precisar, e sejam felizes. Obrigada.